Olá, mortais! Eu sou a Lucy. E eu sou a Ruby. E hoje Vamos receber uma convidada muito especial. é a Amy. Ela faz cosplay de vampira. Chega aí! Olá, mortais, como vão? Tudo bem? A Amy vai contar um pouco sobre a história dela pra nós. Como ela se tornou uma vampira. Então, gente, eu sou a Amy. Eu nasci em meados dos séculos da época dos senhores feudais. Eu era uma camponesa simples. E certo dia o senhor do feudo chegou. Eu fui pegar água no poço, como sempre faço, para tomar banho. Aí, de repente, o senhor daquele feudo chegou, me deparei com ele, fiquei muito surpresa, porque nunca tinha visto ele na vida. Aí até achei estranho. Aí, do nada, já me vi com ele chegando pra cima de mim e mordendo meu pescoço. Eu tava desmaiando já. Aí eu vi um sussurro dele falando que eu iria me tornar uma das esposas dele. E daí eu desmaiei. Acordei no outro dia na sua casa e a partir dali ele falou que ia me ensinar as coisas, ia me ensinar como me alimentar, como me tornar. Mas de início eu não entendi nada. Foi passando e eu fui me acostumando. Só que como o senhor feudal daquela região ele era muito ganancioso e muito malévolo, as pessoas começaram a estranhar a atitude dele e ligaram a ele ao vampiro. Chegaram na casa dele com forcados e tochas para poder matá-lo. Eu e as outras esposas tentamos fugir e conseguimos. E passamos de século em século tentando sobreviver e estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre os vampiros. Amy, conte um pouco pra nós sobre o que é um vampiro. O vampiro, ele é um ser vivo que se alimenta da essência vital de outros seres vivos. Na maioria das vezes é o sangue. E pode ser ele vivo ou um morto-vivo. Existem várias raças de vampiro? No livro de Nod, que é associado ao livro de RPG, que seria a Bíblia dos vampiros, cita vários clãs. Então, existem diversas características de vampiro, mas eu vou contar melhor para vocês. Na verdade, assim, a lenda do vampiro ele é bem mais antiga que a existência do ser humano, porque a essência desse vampiro, que é o sugador, né, de essência vital, foi manifestada como uma cultura, na verdade, porque antigamente o povo não conhecia o corpo, não conhecia doenças. Então, quando uma pessoa ficava doente ou passava mal, assim, eles associavam a um poder sobrenatural, porque naquela época não se conhecia nada do corpo, nada de doença, né? Aí eles falavam que algum ser sugava a essência dos seres, das pessoas, né? Por isso que elas ficavam doentes. Então, foi daí que surgiu a ideia do vampirismo. Esse ser que suga a essência vital das pessoas. Por isso que elas ficavam doentes na época e às vezes acabavam morrendo. E a ideia de vampiro passa de cultura e para cultura. A cultura grega, a cultura africana, a cultura mesopotâmica, várias outras. Só que foi nos vilarejos da Europa Central que teve esse surgimento essa ideia do vampiro atual que a gente tem agora.
porque eles acreditavam que quando aquelas pessoas que eram excomungadas da igreja, sabe? Excomungada, que era suicida, aí as pessoas que eram suicidas e morriam, eles levantavam do túmulo à noite para poder sugar o sangue dos parentes deles. Aí depois eles voltavam pro túmulo, pro cemitério, em forma de morcego. Aí isso aí começou a gerar tumulto, histeria com as pessoas. E nessa histeria, esse tumulto todo, as pessoas começaram a se matar. Por causa dessa crença, essa lenda de que os vampiros sugam a essência, que seria o sangue para eles. O sangue é o vital para eles. Então a essência seria o sangue sugado. Aí gerou revolta e muita gente morreu naquela época. Eu tenho 2 casos para contar para vocês de vampiros, e são bem sombrios ao longo da história. O primeiro caso é sobre Mistala Blau. Ele era um pastor tcheco que viveu em meados do século XIV ali. Dizem que quando Mistala faleceu, ele voltava de seu túmulo para fazer uma visita para os habitantes ali do vilarejo dele ali. Só que não contava com uma coisa. Todos aqueles que o Mistala visitava lá, dias depois, morria. Então os habitantes começaram a falar que ele era um vampiro, né? Porque ele ia lá, visitava e depois morria. Então ele era um vampiro. Então foram e pegaram o corpo dele e exumaram o corpo dele e cravaram várias estacas no corpo dele ali. Só que relatos dizem que enquanto eles faziam isso, ele dava gargalhadas. E logo depois disso, aí ele veio mais terrível ainda. Ele começou a fazer mais visitas e ser mais violento. E a população já estava revoltada com aquilo. Aí fizeram novamente. Só que dessa vez eles cravaram mais estacas nele e cortaram a cabeça dele. Cortaram a cabeça dele fora. Aí matou mesmo, né? Aí botaram fogo no corpo dele. Dizem que enquanto ele queimava, o sangue dele que saía pelas feridas começava a borbulhar e ele soltava uns gritos, uns gemidos aterrorizantes, que a população chegava a ficar com a espinha gelada, porque era aterrorizante demais, era macabro demais. Então, esse foi o primeiro. O segundo é o Johannes Kuntius. Johannes, ele também era um tcheco. Ele viveu lá pro meados de 1582, mais ou menos. E ele sofreu um grave acidente. Ele estava lá um dia normal na fazenda dele e levou um baita de um coice na cabeça. Coitado do Johannes. Por mais que ele tentasse resistir, ele não resistiu e acabou falecendo. Só que antes dele falecer, um gato preto subiu em cima da cama dele. E naquela época, gato preto era sinal de agouro para eles. E logo depois do falecimento do coitado do Johannes, muita gente viu ele perambulando pelo vilarejo. Aí ficava perambulando e o povo já estava ficando em pânico, desesperado com isso, porque já estavam acreditando que era um vampiro também, né? Aí pegaram e cortaram. Foram lá, desenterraram o coitado do morto e cortaram ele em pedaços. Decapitaram ele todinho e depois pegaram e tacaram fogo até virar cinza o corpo dele. E foi aí, daí depois eles enterraram a cova dele vazia, porque já tinha virado cinza. E essas duas é uma das histórias mais sombrias que se ouve falar sobre ao longo da história. Tem que falar alguma coisa sobre o Conde Drácula. Conde Drácula? Então, o Conde Drácula, na verdade, ele é originado
foi baseado no Conde Vlad, na verdade, que era o empalador. Ele empalava as pessoas, mas ele não é muito bem associado ao sugador de sangue. Aí logo depois dessa associação com o Conde Vlad, que saiu um romance. Se eu não me engano, em meados do século XVIII para XIX que saiu esse romance. Então foi a partir desse romance que surgiu o Drácula, na verdade. Que antigamente eu associava os vampiros uma aparência feia, né? Grotesca. A capa. Bem grotesca. Antigamente era assim que viam os vampiros, né? Que era a lenda, a crença dos vampiros. Aí depois do Drácula, desse romance sair, mais pra frente, meados do século XX, que aí foram dar uma aparência bonita, né? Elegante, charmoso, que as mulheres caíam no papinho deles. E foi nesse meado desse século XX, e daí começou a ficar bem mais forte a crença e a lenda dos vampiros. Você tem algum filme favorito? Filme favorito? Eu tenho vários filmes favoritos. Toda a trilogia de Drácula, desde o antigo. Trilogia. E também a questão do vampiro na série, igual que você gosta de falar aqui, né, do Supernatural. Os vampiros da série Supernatural é bem legal também. Uma série favorita? Série favorita? Supernatural. Muito obrigada, Amy, por você ter participado do nosso vídeo. Prazer é todo meu. E quando vocês quiserem, podem me chamar de novo. Vai chamar. Foi muito bom saber um pouco mais sobre os vampiros. Muito da hora. Sim, foi ótimo. Foi ótimo. Tchau. Se inscreva no canal, deixa um like aí pra nós. Ajuda a crescer o canal, gente.